Sai desse ensinamento maldito, tendencioso, errado, anátema, com a vida cauterizada de igreja, centralizada em igreja, vivendo na dependência de igreja, como se igreja, ambiente religioso, instituição governada pelo homem, fosse o lugar para você estar, para encontrar Deus. Isso não tem nenhum espaço dentro do que Cristo ensinou. Jesus, como judeu, não orientou ninguém a buscar a Deus no templo, não ensinou ninguém a viver o sacrifício do templo, a oferecer adoração a Deus no templo. Ao contrário, Jesus, como judeu, e já iniciando seu ministério, trazendo para o povo o conhecimento da verdade, chega uma mulher para ele, samaritana, e tem uma dúvida. Ela quer uma orientação de Jesus, para tirar uma dúvida nela. E ela chega para Jesus e diz assim: olha, Senhor, vocês que são judeus, diz que o lugar de adorar é no templo. E nós, samaritanos, dizemos que é no monte. E a mulher chega para Jesus e pergunta: e tu, o que dizes? Qual é o lugar que devemos adorar a Deus? Jesus, como um judeu, ele poderia dizer: é no templo. Porque o templo, no entendimento dos judeus, nos rituais da lei, era o lugar onde o povo ia adorar a Deus. Mas Jesus não diz: é no templo, mulher. Olha o que Jesus diz: mulher, é chegada a hora e a hora vem, e eis que já chegou, em que Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em Espírito e em verdade. Jesus vai dizer para essa mulher: não é no templo dos judeus e nem no monte, dentro do entendimento dos samaritanos. O lugar de adorar a Deus é em Espírito e em verdade, por meio dele. Ele é o caminho, ele é o templo, ele é o lugar, ele é aonde nós encontramos a Deus. É em Jesus, não é em templo, não é em igreja, não é em coisa alguma. Jesus não ensinou isso para ninguém, irmão. Aí ficam os pastores aí, tudo com raiva, porque a verdade está sendo levada para dentro das igrejas, para libertar o povo que está lá preso dentro da mentira deles, e ficam com raiva. Por quê? Porque a verdade está sendo levada lá. Deus tem levantado homens que saíram do sistema e estão pregando a verdade agora, porque não estão mais no domínio do sistema. E sabe o que é que os muitos líderes fazem? Para desclassificar, para que o povo não receba a verdade, eles colocam nos irmãos títulos para desfazer da pessoa dos irmãos. Aí começa a chamar os irmãos de desigrejados, insubmissos, rebeldes, que não está submisso à autoridade. Claro, meu irmão, como é que eu vou estar submisso a uma autoridade que não está dentro da palavra de Deus? Como é que eu vou estar obedecendo um pastor dentro de uma igreja se ele está me pregando mentira? Eu não sou chamado para estar submisso a pastor, nem dentro de igreja, não. Eu só sou submisso a Cristo, e aquele que traz a palavra dele, nós temos que honrar e receber a direção do ensino dele, que ele está trazendo a doutrina. Agora, não vem com essa história de ser submisso ao líder, não. Nós temos que ser submisso a Cristo, e seja qual for o líder, pastor, papa, padre, presidente, juiz, delegado, advogado, se não tem o ensino de Cristo, não tem negócio de ser submisso a esses homens, de estar dentro do ambiente deles, levando o povo ao anátema. Você tem que ser prudente e sair do meio deles. Aí fica esses pastores desfazendo dos irmãos, caluniando e colocando textos, tema nos irmãos, para desfazer da pessoa dos irmãos. Aí chamam os irmãos de desigrejado, insubmisso, rebelde, porque não se submete à liderança. Ó, que liderança é essa? Vai com essa liderança para o inferno, rapaz. Essas lideranças do inferno que estão pregando doutrina de demônio, que estão instruindo o povo no maldito. Eu vou me submeter a essa liderança. Eu vou estar nesses ambientes que não são casa de Deus, coisa nenhuma. São sinagogas de Satanás, irmão. Conhece a verdade, irmão. Jesus nunca ensinou ninguém a estar dentro de igreja para ser de Deus, a ser igrejado, viver uma vida dependente de igreja. Jesus vai ensinar e dizer ao povo: venham a mim, não é a templo, creiam em mim, não é em sacerdote nem em líder religioso, sigam a mim, não é doutrina de igreja nem regra de igreja. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês têm que estar em mim e as minhas palavras em vós, não é dentro da igreja. Jesus nunca ensinou ninguém e nunca conduziu nem orientou ninguém a estar dentro de nenhuma religião, igreja ou coisa assim.
Hoje o que é que o povo aprende e estão sendo ensinado e vivendo e praticando na maldição? Não, tem que ter uma igreja. Não tem como você ser crente em Jesus se não tiver uma igreja. Agora vem cá, tu que diz isso. Aonde Jesus disse isso? Aonde os apóstolos pregaram isso? Qual é o princípio que tu usa para dizer essa mentira como se fosse verdade de Deus? Porque o princípio da palavra tu não vai ter isso não, tá? A palavra não ensina isso não. A palavra não fala de ninguém estar dentro de igreja para ser de Deus. A palavra nos ensina que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deus conhece os que são seus. E os que são de Deus não é quem está dentro de igreja coisa nenhuma. É os que estão em Cristo, na palavra de Cristo, guardando a doutrina de Cristo. E se alguém não tem a doutrina de Cristo, esse tal não é dele. Então sai do meio deles, irmão. Aí fica aí os pastores chamando os irmãos de desigrejado. Isso é um texto, isso é um título que eles criaram para desfazer dos irmãos que não são mais escravos nem negócio e não estão mais presos dentro do sistema. Aí eles, para fazer vocês continuar presos, eles ficam desclassificando os irmãos que estão livres porque conheceram a verdade e eles querem que vocês continuem presos na mentira deles, servindo a eles, na casa deles, no império deles, no reino deles, porque isso aí não é a casa de Deus, isso aí não é reino de Deus. Isso que o povo vive dentro das igrejas. As igrejas, instituições religiosas dos homens, não tem nada a ver com o reino de Deus, irmãos. O evangelho não é uma igreja evangélica. O evangelho não é uma vida de devoção dentro de igreja evangélica. O evangelho é a luz de Deus, o conhecimento da verdade que nós precisamos ter para ser livre e andar em Cristo, guardando e praticando a palavra de Cristo. Não estar dentro de igreja, guardando e praticando, sendo devoto à obra, à ordenança e a cumprir ritual de igreja. Vocês estão entendendo isso, irmão? Vocês nunca vão ouvir uma instrução dessa dentro das igrejas que vocês estão. Sabe por quê? Porque os líderes que vocês estão aí seguindo dentro das igrejas não têm compromisso com a verdade. Eles são ministros de Satanás e pregam mentira para manter vocês presos dentro do ambiente de igreja deles, para fazer vocês pensar que são de Deus, aonde vocês vão estar servindo a eles. Jesus, como judeu, podia dizer aos judeus, vão para o templo, busquem no templo. O templo é o lugar de adorar a Deus. Jesus disse, nem templo, nem monte. É nele. Amém? Então receba essa verdade e se converta para ser liberto e sair da mentira dos homens dentro das igrejas.